Gálatas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6. Quem encontrou diz amém. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, tem virtude algum, valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Diga comigo, a fé que opera pelo amor. Aleluia! Nessa noite, começo de noite, eu quero falar sobre a fé que opera pelo amor. No contexto aqui, o apóstolo Paulo está corrigindo a igreja da Galácia. A igreja da Galácia, parte dos discípulos dessa igreja, estavam influenciados pelos judeus que, embora estavam crendo em Jesus Cristo, estavam retornando para a crença judaica, para a religião judaica, e eles estavam ainda acreditando em Jesus Cristo, mas não plenamente, porque a fé que eles estavam depositando em Jesus só estava valendo se eles ajudassem essa fé, cumprindo os rudimentos da lei, cumprindo as regras da lei. Então alguns judeus que criam em Jesus não conseguiam crer totalmente no sacrifício de Jesus na cruz. Eles se sentiam na obrigação de ainda se circuncidarem, manter a velha aliança, a marca da aliança da circuncisão. Outros, ou melhor, ainda eles, mas com outras coisas da lei que eles ainda absorviam, guardavam o sábado. O sábado era uma tradição muito difícil para os judeus abrirem mão, uma vez que várias vezes, no Velho Testamento, vários textos, Deus fala que guardar o sábado era um mandamento perpétuo, seria para toda a eternidade, eles deveriam guardar o sábado. Então eles tinham dificuldade de abrir mão do sábado, uma vez que era um mandamento perpétuo. Eles não conseguiam entender que o propósito do sábado era para trazer descanso na alma dos judeus, descanso esse que Jesus veio e supriu quando ele disse: em mim tereis descanso para as vossas almas. E o apóstolo Paulo entendeu que ele não precisava mais circuncidar, porque agora a circuncisão era no coração. Ele não precisava guardar o sábado, porque agora o descanso já era uma realidade na alma dele, porque Jesus trouxe descanso para ele. Ele não precisava mais se submeter às festas, porque o significado das festas judaicas, tudo convergia para Cristo e para a graça do Senhor, e que Jesus veio para cumprir a plenitude dos tempos, e nele todas as coisas haviam se cumprido na lei e na tradição da lei. E Paulo chegou ao nível de convicção de que a fé, embora ele era um judeu, embora ele tinha sangue judeu, ele não precisava mais guardar as tradições da lei, porque em Cristo ele encontrou a plenitude da restauração da comunhão com Deus, da salvação. Amém, queridos? O Novo Testamento não vai ensinar que a lei salva. O Novo Testamento vai ensinar que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A lei preparou o ser humano em toda a história, para que quando a graça chegasse, o ser humano entendesse o valor da graça e abraçasse a graça que veio por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então Paulo está dizendo aqui: se vocês
que estão se deixando influenciar pelos judeus, que ainda não entenderam a plenitude da graça. E vocês que um dia receberam o Espírito por causa da fé, receberam a salvação por causa da fé, agora estão voltando para os rudimentos judaicos, estão voltando para se circuncidarem, guardar o sábado e guardar os mandamentos da lei. Vocês estão caindo da graça, vocês estão perdendo a salvação. Por quê? Porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, isso já passou. São sombras do passado que ensinavam sobre o futuro. Isso é passado, isso não vale mais nada. Mas sim a fé que opera por amor. O que vale agora é a fé que vocês têm, que atua por meio do amor. Amém, queridos? Quem tem fé em Jesus aí diz amém. Diga comigo, não é bastante, não é suficiente apenas a fé. Precisamos que a nossa fé atue por meio do amor. E eu quero refletir com os irmãos, para que todos nós possamos, até o final dessa palavra, chegarmos a uma conclusão de que não podemos viver apenas pela fé, mas precisamos abraçar a fé que atua, que opera através do amor. Tem muita gente que tem muita fé, mas não tem amor. E tem muita gente que é banhado de amor, mas não tem fé. A fé e o amor devem andar juntos. E nós precisamos disso para a nossa vida, amém? Meditando na palavra de Deus, e lembrando aqui da ministração do pastor Jadiel quinta-feira. Quem vem na quinta-feira aí diz amém. Uma palavra muito boa. E ele discorreu aqui sobre o filho pródigo, e falou muita coisa, gritou muito, buzinou muito nos nossos ouvidos, e no final fomos todos abençoados. Foi tremendo. E lembrando da palavra que foi pregada aqui, eu consigo discernir o coração do filho mais velho, porque quando o filho pródigo gastou tudo que o pai deu para ele no mundo, e quando ele volta, o pai o recebe de maneira carinhosa, coloca uma sandália nos seus pés, coloca aliança no seu dedo, coloca a melhor roupa para ele vestir. Isso fala do que Deus fala conosco quando nos reconciliamos com Jesus, amém? E o pai manda matar o bezerro cevado, deixando claro que quando uma pessoa se arrepende, há festa nos céus. A Bíblia diz isso. Por quê? Porque quando alguém se volta para a casa do pai, era alguém que estava morto e reviveu, alguém que estava perdido foi achado. E quando isso acontece, o irmão mais velho que estava cuidando dos afazeres do pai, ele chega e percebe um barulho de festa. E quando ele se aproxima da sua casa, ele chama um dos servos e pergunta: o que é que está acontecendo? Ele diz: teu pai está morto de feliz, porque o teu irmão chegou, o teu irmão voltou, e ele mandou matar o bezerro cevado para festejar, porque ele não está, ele está com um sorriso lá na orelha. E ele disse: manda chamar o meu pai aqui, indignado. E quando o pai veio, a Bíblia diz que o pai ficava argumentando com ele, porque ele disse: como é que pode? Quer dizer que o teu filho saiu, gastou tudo que tinha com as meretrizes, gastou a parte que pertencia a ele e a nós, agora ele volta e o Senhor recebe ele como filho, e eu estou há tanto tempo contigo, nunca transgredi um dos teus mandamentos, e nunca você me deu um cabrito para me alegrar com os meus filhos, com os meus amigos. E o pai diz: filho, é necessário que eu haja assim. Olha para o teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E a Bíblia diz que o irmão mais velho continuava relutante. Por quê? Vamos tentar discernir o coração do irmão mais velho. Ele disse: eu guardei a vida toda os teus mandamentos, sem nunca transgredir um. Ele tinha fé ou não tinha? Só guarda mandamento quem tem fé, só segue as regras quem confia que é o correto, que é a coisa certa a ser feita. Então ele tinha fé, mas ele estava com o coração e com a sua vida concentrada apenas nas regras.
apenas nos mandamentos. Ele tinha uma fé que não operava por amor. Porque se a fé dele operasse por amor, ele teria tido duas atitudes. Por que a fé dele não operava por amor? Primeiro, porque se a fé dele fosse banhada e calçada com amor, ele acreditaria que se ele pegasse um das ovelhas, um carneiro do rebanho, e fizesse um churrasco com seus amigos, o seu pai não o impediria, o seu pai não lhe negaria, por causa do amor. Diga amor. Diga amor. Mas ele não acreditava que o seu pai liberaria um carneiro para ele se alegrar com os seus amigos. Estou há tanto tempo contigo, nunca transgredi um dos teus mandamentos, você nunca me deu um cabrito. Ele não acreditava no amor do pai. Sabe o que ele acreditava? No dia que meu pai morrer, tudo é meu. Era na base da regra. Segundo ponto, se ele realmente tivesse uma fé que operava por amor, ao invés de ele estar disposto a expulsar o seu irmão, ao invés de ele estar disposto a matar o seu irmão, a tirar o seu irmão de cena, ele teria corrido e teria abraçado o seu irmão e teria matado a saudade do seu irmão. Sabe por que ele não fez isso? Porque em todo o tempo que o irmão saiu, ele ficou nutrindo o ódio do seu irmão. Ele não ficou pensando no seu irmão, no sofrimento do irmão lá fora. Ele não ficou pensando em nada disso. Ele ficou com o seu coração na avareza, o seu coração nos bens que o irmão gastou lá fora com as meretrizes. Quando o irmão volta com a roupa toda rasgada, morrendo de fome, todo mal acabado, ele não está nem aí para o estado do seu irmão. Por quê? Porque ele era um homem de fé, mas uma fé que não operava com amor. E isso vai fazer toda a diferença, meu irmão. Quando Deus olha para a nossa vida e nos vê brigando por coisas, reivindicando coisas com uma fé poderosa, e Ele não percebe essa fé motivada pelo amor, eu vou te dizer. Tiago disse que tem gente que ora e ora, ora e Deus não responde. Por quê? Porque pede mal para gastar com seus próprios deleites. Tem muita gente pedindo, tem muita gente buscando com interesse pessoal, com a motivação errada, com a intenção que não é santificada, e Deus vai só segurando, Deus vai só barrando, esperando que essa pessoa seja transformada de verdade, porque tem certo nível de fé que, se não for calçado pelo amor, é um perigo. Já viu aquele tipo de gente que tem tanta fé, que chega ao ponto de dizer: fulano que falou mal de mim vai ver, falou de um servo de Deus, eu declaro que vai morrer seco. Essa pessoa tem fé, sim ou não? Tem, porque ela está declarando. Se ela não acreditasse que houvesse poder na sua palavra, ela não falaria. Mas uma fé que não opera com amor. Quando você vê esses dos pregadores, dos ungidos, que vão para as redes sociais apontar o dedo e falar mal dos outros e amaldiçoar os outros, meu irmão, está cheio de fé. Cuidado que a praga dele pode pegar em você mesmo. Estão cheios de fé, mas não a fé que opera, que atua pelo amor. E sinto em dizer para você que tem muita gente que tem muita fé. Será que não seria por isso que Jesus chega ao ponto de dizer que muitos lhe dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos? Quem profetiza sem ter fé? Em teu nome não expulsamos demônios? Quem expulsa demônios sem ter fé? Em teu nome não fizemos maravilhas? Quem faz maravilhas em nome de Deus sem fé? Ninguém. E ele vai dizer: então vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Porque você pode ter toda a fé do mundo, mas se você é alguém que amaldiçoa o próximo, se você é alguém que deseja mal para o próximo, você está cheio de iniquidade. Porque o próprio Jesus falou que devemos orar e amar nossos inimigos. Quem diz amém? Você vai sair daqui parecido com Jesus.
Jesus estava evangelizando e entrou numa cidade, a Bíblia diz que as pessoas não aceitaram a palavra dele, as pessoas expulsaram Jesus da cidade, e estavam dois discípulos, um era Tiago, outro era João, que encostava a cabeça no peito de Jesus. Sabe o que os discípulos perguntaram para Jesus? Senhor, devemos clamar fogo do céu para queimar esse povo como fez Elias? Jesus responde: ei, peraí, calem a boquinha de vocês. Vocês não sabem de que espírito sois. Vocês não sabem o que está influenciando vocês neste momento. Eu sei que vocês têm fé. Eu sei que vocês estão comigo porque vocês estão sendo trabalhados na fé. Mas vocês precisam amar. O Filho do Homem não veio para condenar, não veio para matar, veio para salvar. Cuidado para você não ser alguém que de repente está movendo céus e terra com a fé, e tudo que você está fazendo virá como maldição contra você. Precisamos ser responsáveis por aquilo que nós declaramos no reino. Amém, queridos? A motivação do nosso coração, a intenção do nosso coração precisa aliviar o coração de Deus. Deus precisa olhar para nós e dizer: eu concordo com o que você faz, eu aprovo o que você faz. E saiba de uma coisa: antes de Deus aprovar o que fazemos externamente, antes de Deus aprovar o que fazemos com as nossas mãos, ou o que falamos com os nossos lábios, Ele vai sondar a intenção do coração. É por isso que Jesus ensina: se você vai chamar alguém para almoçar na tua casa, aleluia, aleluia, estou na fila, glória a Deus. Se você vai chamar alguém para almoçar na tua casa, então chame principalmente aquele que não pode te chamar para dar o mesmo almoço que você está dando. Chame aquele que não pode te levar, chame aquele que não pode te recompensar, para que a tua recompensa venha do Pai Celestial que está nos céus. Não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Quando você vai dar esmola, faça diante de Deus. Não toque a boca no trombone dizendo: eu fiz isso ou aquilo outro, para que a tua recompensa venha do Pai Celestial. Ou seja, Deus está preocupado com a intenção do nosso coração. Por que o Senhor nos incentiva a ir para o secreto? Orar, 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 orar. Como dizia A.W. Tozer: ore, ore e continue orando, até perceber que agora começou a orar de verdade. Ninguém sabe orar de verdade até que comece a orar. Por que o Senhor ensina? Irmão, está vindo uma enxurrada de revelação aqui, aleluia. Por que o Senhor Jesus ensina a gente a ir para o secreto? No mesmo contexto ele vai dizer: ai dos sacerdotes que vão para as esquinas, levanta a cabeça e começa a fazer longas orações para que sejam vistos pelos homens e elogiados pelos homens. Já receberam a sua recompensa. Por que Jesus ensina a gente a ir para o secreto? Se você não é alguém que tem costume de orar lá no secreto, e você tiver a oportunidade de orar em público, você vai estar tão preocupado com o tipo de oração que você vai fazer, que o seu coração não vai passar do teto. Você não sabe falar com Deus, você não tem intimidade com Deus. Aí quando vai falar em público, você não vai ser verdadeiro, você vai camuflar, você vai fazer algo técnico, porque você não sabe falar com Deus. Mas quem vive com Deus no secreto, diariamente, todo dia tem intimidade com Deus, na hora que tem a oportunidade para falar lá fora ao público, ele não vai ser hipócrita, porque ele tem tanta intimidade com Deus, que quando ele abrir a boca para falar em público, não será ele que vai falar, mas o Espírito do Pai que vai falar na sua boca. Por quê? Porque Deus está muito mais preocupado com a intenção e a motivação do coração do que com aquilo que simplesmente sai dos nossos lábios. Deus busca a verdade. Então, se a nossa fé, seja naquilo que nós falamos ou naquilo que nós decretamos e declaramos, a nossa fé precisa ser movida pela motivação correta. E não há uma maneira mais eficaz de você atuar na fé pela motivação correta, a não ser a fé que é atuada, operada pelo amor. Tudo que você pode fazer de obras, nada é, se não é movido pelo amor. A circuncisão é uma obra, é uma tremenda manifestação física, que demonstra uma fé do coração. O judeu tem tanta fé em Deus, que ele expõe o seu órgão genital para ser cortado, para ele poder dizer: eu tenho uma aliança com Deus. Isso é um ato de fé.
Mas quando as pessoas estavam vivendo essa fé, igual o filho mais velho, só na regra, só na lei, achando que isso ia salvar, só em Cristo Jesus podemos ser salvos, amém? Então, em nome de Jesus, não tente fazer nada para Deus, a fim de conquistar mais um espaçozinho no coração dele, não. Faça tudo para Deus por saber que você já é aceito no coração de Deus. Faça tudo para Deus porque Ele já fez por você. Faça tudo para Deus como gesto de gratidão, de amor a Ele, e não com a intenção de convencê-lo de te amar um pouco mais. Porque nós já fomos comprados na cruz do Calvário, e tudo que fizermos tem que ser constrangido pelo amor. Amém, queridos? Um outro ser humaninho que nitidamente deixou claro que ele tinha fé, mas não uma fé que operava pelo amor, foi o jovem rico. O jovem rico, no capítulo 18 de Lucas. O jovem rico chega para Jesus e diz: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus diz: por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão um, que é Deus. Por que Jesus imediatamente confronta ele com a questão da bondade? Porque aquele jovem, Jesus discerniu que no coração dele ele se achava bom. Por que ele se achava bom? Porque ele cumpriu os 10 mandamentos. Jesus falou: se você quiser ser bem no reino, guarda os mandamentos. Ele disse: Senhor, eu tenho guardado todos eles desde quando eu nasci. A Bíblia diz que Jesus muito amou aquele jovem, mas Jesus sabia que ele estava confiado na obediência à lei. Quer ser perfeito no reino? Vende tudo quanto tem, dê aos pobres, vem e siga-me, e você será grande no reino. A Bíblia diz que o jovem rico se entristeceu muito e deu as costas para o Senhor, porque ele tinha muitos bens. Agora preste atenção. O cara guarda todos os mandamentos. Ele tinha consciência de que estava aliviado. Pelo menos ele disse que guardava os mandamentos, né? Porque se tiver uma pessoa que nasceu, cresceu e nunca cobiçou, nunca teve inveja, nunca passou pela sua alma esses sentimentos pecaminosos, essa pessoa pode colocar no gelo, como é, aquele lugar que o pessoal coloca para conservar a pessoa, no formol, né? Bota lá para daqui um tempo, quando Jesus for levantar os 144 mil missionários, você fazer parte. Porque a Bíblia diz que uma das características daqueles que vão sair por toda a terra na grande tribulação para evangelizar toda a terra, é que nunca saiu mentira da boca deles. Pessoas que o próprio Deus vai preservar, vai ajudá-los a viver no próprio Deus. Viu? Você que estava desconfiado que você poderia ser um deles, esqueça. Esqueça. Eles nunca tocaram em mulher, e eles nunca tiveram a mentira saindo de sua boca. O jovem rico falou que guardava todos os mandamentos. Mentira, mentira. Não guardava, nem Moisés guardou os 10 mandamentos. Em algum momento foi quebrado. Mas ele disse: eu guardo todos os mandamentos. E ele caprichava tanto para guardar os mandamentos. Ele fazia um esforço tremendo para guardar os 10 mandamentos. Mas na hora que Jesus falou assim: ó, agora larga tudo que você tem, dê aos pobres e venha e siga-me, e você vai ser grande no reino de Deus. Sabe o que afetou ele? Sabe o que faltou no coração dele para cumprir esse chamado de Jesus? Amor. Ele não amava Deus de maneira suficiente a ponto de abrir mão de tudo para seguir o Senhor. Não amava. A fé dele não operava por amor. Todas as vezes que você percebe que Jesus chama você para um compromisso maior, e você não está disposto a abrir mão de coisas importantes da sua vida por Jesus, você ainda tem uma fé que não opera por amor. Porque Jesus falou que deveríamos ter fé para segui-lo, mas não uma fé qualquer.
Porque quem tem uma fé qualquer são as pessoas, por exemplo, que se prostram diante da imagem de escultura. Quando uma pessoa se prostra diante de uma imagem de escultura, reza, paga aquela imagem de escultura, dá uma acordada, abrir os olhos e dizer assim: olha, agora é o seguinte, para eu aceitar a tua adoração, tu vai ter que agora parar de mentir, parar de roubar, parar com isso e aquilo outro. Agora eu exijo santidade. Você acha que aquela pessoa ia continuar adorando aquela imagem? Ela ia morrer do coração na hora. É muito cômodo, é muito fácil adorar a imagem de escultura quando elas são mudas, quando elas são cegas, quando são surdas, quando não exige de você um comportamento difícil. É adorar Jesus quando ele diz assim: ó, aquele que quiser me seguir, abra mão da sua própria vida. Aquele que amar mais o pai, mais a mãe, mais a esposa, o esposo, os filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar mais a própria vida do que a mim, não é digno de mim. Aquele que quiser me seguir, toma a própria cruz, siga-me, negue-se a si mesmo e siga-me. O que ele está falando? Eu preciso de uma fé que opera por amor. A tua fé em mim tem que ser suficiente a ponto de você abrir mão da própria vida, abrir mão de família, abrir mão de dinheiro, de estilo de vida errado, para seguir somente a mim. Essa é a fé que opera por amor. Porque essa fé que diz: eu creio em Deus, estou buscando a Deus, e quando Deus fala para você perdoar, você não está disposto a perdoar. Pedir perdão, você não está disposto a pedir perdão. Ser humilde, você não está disposto. Obedecer a palavra, você não está disposto. Não está disposto. Que fé é essa? Tira um pouco mais do agudo desse microfone. Está bem agudo, tá bom? A mulher disse: tá bom, então tá bom, mulher, você manda em mim. A fé que opera pelo amor. Zaqueu teve fé para trazer Jesus para dentro da casa dele. Isso é fé. O cara subiu na árvore. Eu vou ver Jesus, ainda que eu tenha que subir numa árvore, eu vou ver Jesus. Aquilo chamou a atenção de Jesus. A fé dele foi tão grande que Jesus olhou para ele e disse: eu vou almoçar na tua casa hoje. Ele recebeu Jesus na casa dele. Mas até que Jesus entra na casa dele, a fé dele em Jesus, em acreditar em Jesus, ainda não tinha feito ele amar Jesus. Mas na hora que Jesus entra na casa dele, ele foi tocado pelo amor. E esse amor fez ele declarar o seguinte: Senhor, a partir de agora, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, e as pessoas que eu roubei, vou devolver 4 vezes mais, porque por amor a ti, para viver em comunhão contigo, estou pronto a abrir mão de qualquer coisa. A fé que opera pelo amor. Por que tem muita gente que tem dificuldade de acreditar no cristianismo? Porque infelizmente o pano de fundo do cristianismo ao longo da história não é amor. Porque em nome de Jesus, em nome do cristianismo, começando pelo imperador Constantino, até a reforma da igreja, e depois um pouco da reforma da igreja, em nome do cristianismo, se matou muita gente. Você sabia que a igreja católica romana, em nome do cristianismo, matou muitos protestantes, matou muitos gays, lésbicas e macumbeiros, feiticeiros? Na Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, matou mais gente do que a Segunda Guerra Mundial, em nome do cristianismo. É por isso que as pessoas têm dificuldade de acreditar no cristianismo como o caminho da fé, como o caminho de Deus. Por quê? Porque macularam, porque em nome de Deus mataram, em nome de Deus mancharam as mãos. E não é isso que o Senhor quer, e não foi isso que o Senhor Jesus ensinou. O Senhor nos ensinou a ter uma fé que opera pelo amor. E a fé que opera pelo amor diz que você, ao invés de matar, você está disposto a morrer no lugar. Doeu até na minha espinha. A fé que opera pelo amor faz você se calar diante de uma discussão, porque você não vai ficar com aquela coisa mundana que diz: eu perco o amigo, mas não perco a razão, não perco a discussão. A fé que age pelo amor faz você perceber que a pessoa com quem você está discutindo, ela não está com a maturidade que você está tendo, então você cala, recua, fica até com prejuízo,
para dar à pessoa a oportunidade de ela ser abençoada por Deus. A fé que atua pelo amor. Fé por quê? Amor por quê? Porque você ama como ao seu próximo como a você mesmo. Fé por quê? Porque quando você atua dessa maneira, você atua crendo que embora aquela pessoa não vai te recompensar, ela não vai te pagar o que deve, ela não vai te honrar, um Deus que está nos céus te honrará. Não há nível de fé mais poderosa, não há um nível mais poderoso de fé do que você ser capaz de abrir mão da tua razão e recuar por acreditar que Deus vai entrar em teu lugar e fazer por você o que você não pode fazer. Isto é o nível de fé. Jesus falou que se alguém te bater na face, dê a outra. Se alguém quiser obrigar você a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Se alguém quiser tomar o teu terno, a camisa, dê até as cuecas. Não revide, não tente se defender com a tua própria força, mas deixe que o Senhor vai entrar em favor de você. Ainda que seja parecido com aquela história lá do Rio de Janeiro. Diz que o irmão estava vindo da vigília 4 horas da manhã no Rio de Janeiro, naquelas favelas do Rio de Janeiro, e estava chovendo. Ele veio com aquela capa preta por causa da chuva, e de repente ele foi surpreendido por 2 bandidos, e os bandidos disseram: levanta a mão que é um assalto. Ele levantou a mão, e os caras estavam atrás dele, e quando ele levantou a mão, os caras disseram: passa a carteira, passa tudo, é um assalto. Ele olhou assim do lado e disse: se eu fosse deste mundo, vocês poderiam me roubar, mas como eu não sou deste mundo, e nem estou aqui para ficar, os caras, é uma alma. Eu acho que o dom de língua é bom para isso. Se alguém mirar um revólver aqui em você, você levanta a mão e começa: ele pode até te assaltar, mas ele vai ficar atormentado para o resto da vida dele com aquela língua estranha. Eu assaltei um anjo, eu assaltei alguém que é um extraterrestre. Aleluia! Então a fé que opera pelo amor. Abraão, diga Abraão, diga Abraão. A Bíblia diz que Abraão teve uma fé tão tremenda em Deus, que ele conseguiu acreditar numa palavra que o Senhor liberou para ele, dizendo que ele ainda ia ser pai, com a esposa Sara. Detalhe, ele tinha 100 anos de idade, Sara tinha 90 anos. O Senhor falou: você vai ter um filho com a sua mulher. Ele não tinha mais intimidade com a sua mulher. Ele teve que acreditar que Deus ia revigorar, que Deus ia dar uma renovada no casamento dele, né? E ele iria ter um filho com a sua esposa. E Deus fez um milagre, ele teve um filho, ele creu na palavra, e aquela esperança o imputou como amigo de Deus, o homem da fé. Mas quando ele estava já com seu filho adolescente, Deus provou o coração dele: deixa eu ver se a fé que você tem em mim opera por amor. Abraão, sacrifica teu filho para mim, mata teu filho para mim. E a Bíblia diz que Abraão levou seu filho para o monte Moriá, e lá em cima ele fez um altar, colocou Isaac em cima, e quando ele ia sacrificar o filho, Deus falou: não precisa fazer isso, você já provou para mim que você tem fé, que você me ama. Eu creio que era a fé motivada pelo amor. Você tem fé em mim, mas deixa eu saber se você realmente me ama a ponto de abrir mão do seu próprio filho por mim. Fé que opera pelo amor. Será que a nossa fé é vazia? Será que a nossa fé é uma fé técnica? Ou se a nossa fé tem uma base de realidade no nosso coração, de amor, de sentimento por Deus? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 fala assim: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior destes é o amor.
capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Antes do apóstolo Paulo nos motivar, nos incentivar a buscar o dom de profetizar, ele primeiro diz que nós devemos buscar o amor. Por quê? Porque se eu tenho o dom de profetizar e eu não tenho amor, isso é um perigo. A Bíblia diz que a profecia, ela tem 3 propósitos. Ela vem para consolar, exortar e edificar. Se eu começo a profetizar agora e não tiver amor no meu coração, eu posso, ao invés de edificar, exortar. E exortar é levantar a pessoa, é chamar ela para a motivação, para erguer a sua cabeça, para o caminho. Ao invés de exortar, edificar e consolar, eu vou matar. Por quê? Porque tem muitas pessoas que recebem o dom da profecia e elas começam a expor a vida das outras. Se eu tenho o dom da profecia e Deus me mostra algo que, uma vez falando publicamente, vai edificar a pessoa, vai edificar o corpo, é uma coisa. Mas se Deus me mostra que uma pessoa está em adultério, tem fulano aqui que está em adultério, fulano de tal, vem aqui, você está em adultério, está traindo a sua esposa. Tu acha que isso vai ser bênção para a igreja? Vai ser bênção para a esposa dele? Vai ser bênção para o casamento dele? Não. Então a profecia é uma bênção, mas se eu não uso ela com amor, eu vou matar as pessoas, eu vou constranger as pessoas. Então o amor diz que eu vou esperar o momento certo, eu vou chamar essa pessoa e vou dizer: olha, Deus me mostrou isso, isso e isso, eu quero te ajudar a resolver esse problema, eu quero te ajudar a se arrepender, eu quero te ajudar a restaurar o teu casamento, eu quero te ajudar a parar de praticar o adultério. E eu então pratico a profecia pelo amor. Isso é igreja, isso é que Deus quer que a gente faça. Amém? Porque o próprio Jesus diz: ei, você que está preocupado em apontar o erro dos outros, em expor, por que você se preocupa em tirar o cisco do olho do outro, quando tem uma trave no seu? Então às vezes a pessoa tem o dom da profecia, e Deus mostra para ela a situação da outra pessoa, aí ela vai lá e expõe, e quer tirar a trave, o cisco do olho do outro, quando ela está com a trave. Qual é a trave? A falta de amor, a falta de agir com coerência. Então ela acaba e destrói a vida de outras pessoas, porque a motivação dela não é correta, porque a motivação dela e a intenção não é santificada. Então, antes de você querer ter vários dons, e para que esses dons não sejam maldições na sua vida, é importante estar calçado com amor. E aqui tem um capítulo todo dedicado ao amor, capítulo 13. Eu me admiro muito de um avivalista judeu, americano, que é cheio do Espírito Santo, e ele fala a respeito dos judeus. Ele diz: olha, tem muitos judeus que não são convertidos, mas que têm dons espirituais. Mas todo dom que os judeus sem Jesus usam são instrumentos de demônios. Um judeu convertido, americano, expõe os judeus de sangue que têm dons, mas usam os dons sem Jesus. E ele diz: é o próprio diabo que usa eles, com um dom espiritual, porque Deus dá o dom, e o dom é irrevogável. Quando a pessoa busca, ela tem. Tem muita gente que usa um dom que Deus deu e não quer mais abrir mão do pecado, continua na iniquidade, e ela vai para o inferno com aquele dom dela. Cuidado. O capítulo 13 vai nos abençoar muito, porque o capítulo 13 de 1 Coríntios vai falar do amor. Ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que
distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias cessarão, serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. Tudo que fazemos para Deus deve ser batizado com amor. Paulo diz: a circuncisão e a incircuncisão não vale nada, mas o que vale mesmo é a fé que opera pelo amor, a fé que opera por amor, a fé que eu tenho em Jesus, e que não é uma fé técnica, não é uma fé como fim em si mesmo, é uma fé responsiva, uma fé que é atuada por amor. Deus não nos mandou a ter fé, porque fé não é um mandamento, fé se adquire. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, algo que você vem dando. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, amém? Deus não mandou ninguém ter fé, Ele mesmo gera fé à medida que você se relaciona com Ele, mas Ele mandou amar. Amar é um mandamento. Se você não tiver fé, mas se você for batizado com amor, a fé vai crescer dentro de você. Mas se você tiver fé e não tiver amor, essa fé pode ser irresponsável e te fazer coisas, tomar decisões erradas. Então o Senhor disse que o primeiro e grande mandamento não é ter fé. O primeiro grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quem quer ser batizado com batismo de amor aí diz amém. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: ei, ore pelos presos, como se estivesse preso com eles. O que ele está querendo ensinar? Uma pessoa que ora por um preso, ela tem fé? Tem, mas pode não ser suficiente. Então o apóstolo Paulo diz: quando você for orar por alguém que está preso, ore pela motivação correta. Faça Deus perceber que você realmente quer que aquela pessoa seja abençoada e solta da cadeia. Então você ora e se colocando no lugar dela, como se estivesse preso com ela. Ou seja, opere a tua fé pelo amor. Por que uma mãe, quando ora por um filho, é impossível Deus não responder? Pode não responder no tempo que você está esperando, mas uma mãe que ora por um filho, é certo que Deus vai responder. Por quê? Porque não há oração mais motivada pelo amor do que a oração de uma mãe. E Deus também escuta a oração de uma esposa, porque quem pode orar com mais amor do que uma esposa por um marido? Pastor, fale isso não, porque eu já orei até para Jesus preparar e levar. Não, uma esposa que ama o marido, a oração dela é forte, porque é motivada pelo amor. Amém? Então o que Deus quer que a gente faça? Que estilo de vida Ele quer que a gente viva? Uma vida de fé motivada pelo amor. Porque o que adianta, marido, você dizer que tem fé e você se dedica na igreja? Tem alguns que até pregam e fazem coisas, e se dedicam, e são dedicados, e quando chega em casa, os teus filhos correm para os quartos com medo de você. Quando chega em casa, tua esposa perde a liberdade, porque agora é só brigando, e alguns chegam ao ponto de insultar a mulher, de bater na mulher.
Que fé é essa? Fé vazia, fé técnica, fé que não agrada o coração de Deus. Porque se você tem fé para se dedicar na obra de Deus e despreza a tua família, e age com a tua família como um mundano, essa fé não toca o coração de Deus, porque ela não é motivada pelo amor. Que fé é essa, mulher? Que você se dedica na casa de Deus e fica lá até falando para o marido, bora para a igreja, e vai para a igreja e não perde um culto, mas na hora da emoção você desce a mão na cara do teu marido. Diga, pega ela. Que fé é essa? Não é uma fé motivada pelo amor, ela tem que ser motivada pelo amor. Primeiro por amor ao marido, segundo por amor a Deus. Porque se você ama a Deus de verdade, você vai se preocupar com as suas atitudes, se as suas atitudes vão agradar a Deus ou não. E o marido que bate na mulher, a mulher que insulta o marido, desrespeita o marido, desonra o marido, e vive igual cão e gato dentro de casa, não é uma vida que agrada a Deus, não é um tipo de fé que agrada a Deus. Porque a Bíblia fala sobre nós abrirmos mão de tudo que vivíamos no passado. Aquele que roubava não rouba mais, quem gritava não grita mais, quem brigava não briga mais, quem roubava quem inveja não tenha mais, quem falava mal não fale mais, deixando toda a gritaria, toda a palavra torpe. Devemos viver uma vida cristã, onde os vizinhos possam olhar para nós e dizer, Deus está ali. Os filhos possam olhar e dizer, papai e mamãe tem Deus. Eu sinto Deus na vida de papai, eu sinto Deus na vida de mamãe. A maneira como meu pai trata minha mãe é como Jesus trata a igreja. A maneira como minha mãe cuida do meu pai, trata o meu pai como a igreja trata Jesus. Nosso lar, nossos filhos e nossos vizinhos vão dizer se a nossa fé é movida pelo amor. Desiluda você que acha que pode viver uma vida leviana nessa terra de qualquer jeito, porque um dia você vai para o céu e só lá as coisas serão perfeitas. Deus vai sondar o coração e ver o quanto você está disposto a viver a fé pelo amor aqui na terra. Aí sim, você vai ser um vencedor para subir e reinar com Cristo durante 1000 anos. Eu temo que essa palavra não veio apenas para motivar a igreja, mas eu temo que essa palavra veio para corrigir todos nós. E se você for humilde bastante, como eu sou tão humilde que eu estou quase um semi-anjo. Sabe aquele tempo que diz que é humilde, que é tão humilde que é orgulhoso da humildade? Vira um orgulho da humildade. Não sou tão assim não. Mas hoje à tarde eu estava dizendo, Senhor, me dê uma fé movida pelo amor. Não me deixe errar, não me deixe fazer tudo e me dedicar tanto, movido por outras coisas, a não ser pelo amor. Faz essa palavra ser uma realidade dentro de mim, e que a igreja Avivamento Cristão vivencie isso, a partir do altar. Então eu já deixei a palavra cortar aqui, assim, para cima, para baixo. Eu deixei a palavra me cortar hoje. E se você é alguém que reconhece que precisa ser mais cheio da fé motivada pelo amor, eu queria orar por você. Fique de pé. Vamos tirar esses últimos minutos que a gente tem para orar. Vem aqui na frente que eu quero orar de perto com você. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas, levanta suas mãos. Eu sou tua. Irmãos, chega mais para perto, tem muita gente no corredor querendo chegar aqui, não consegue, por favor. Meu lar, muda as coisas de lugar. Choro, caravagar.
Seu perdão é completo, seu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Com as mãos levantadas, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra. Pai querido e amado, preencha o coração do teu povo neste lugar. Enche o coração de cada um de fé. A fé motivada pelo amor. A fé que nos faz mais parecidos com Jesus. A fé que nos faz andar com a motivação correta, sem correr o risco de errarmos, ó Deus. Senhor, levanta esta igreja. Batiza essa igreja com batismo de amor. Batiza teu povo com batismo de amor. Meu Deus, eu declaro que essa igreja vai viver um nível de fé motivada pelo amor, de tal maneira que todas as orações que forem feitas serão respondidas, porque o próprio Deus vai aprovar a intenção do coração. Receba amor no seu coração, receba amor no seu coração. Mais amor, mais amor, mais amor. Mais fé motivada pelo amor. Mais amor no seu coração, mais amor. Mais amor, mais amor, meu Deus. Toca nessa vida com poder. Opera teu milagre, opera teu milagre, opera teu milagre, opera teu milagre. Meu Deus, escuta a oração do teu povo. A oração movida pela fé. A fé que atua pelo amor. Seja abençoado, seja abençoada. Receba a fé que motiva pelo amor. Receba a fé motivada pelo amor. Receba a fé que motiva pelo amor. Receba a fé motivada pelo amor. Receba, 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 receba a fé motivada pelo amor. Receba a fé motivada pelo amor. Mais amor dentro de você. Mais fé, mais amor. 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 Eu declaro sobre a sua vida. Mais de Deus. Mais do Senhor, mais do Senhor, mais do Senhor. Mais do Senhor, receba. Receba mais fé, mais amor. Receba mais fé, mais amor em nome de Jesus. Receba. Receba a fé que é motivada pelo amor. Receba em nome de Jesus. Mais fé que é motivada pelo amor. Eu creio que hoje Deus está fazendo grandes coisas neste lugar. Grandes coisas estão sendo feitas hoje neste lugar. Deus está transformando muitos corações. Muitas vidas estão sendo transformadas de dentro para fora. O Senhor está alcançando muitos corações de dentro para fora. De dentro para fora. Receba a fé que é motivada pelo amor. 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 Receba, receba, receba. Receba a fé que é motivada pelo amor. A fé do Senhor. A fé que vai garantir o teu futuro. Receba a fé. Mais do Senhor, mais do Senhor. Mais do Senhor, mais do Senhor dentro de você. Mais do Senhor dentro de você. Mais do Senhor dentro de você. Mais do Senhor, mais a fé que é motivada. Receba a fé que é motivada pelo amor. Receba a fé que é motivada pelo amor. Receba. Receba a fé que é motivada pelo amor. Receba. Receba a fé que é motivada pelo amor. Mais uma vez. Seja abençoado, curado, curada, abençoada em nome de Jesus. Receba a fé que é motivada pelo amor. Receba mais.
O teu perdão é como receba mais do Senhor, mais do Senhor, mais do Senhor. A fé que é motivada pelo amor. Toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Toca, meu Deus e meu Pai. Toca, Senhor, a fé que é motivada pelo amor. Toca, Espírito Santo, Espírito Santo. Toca, Senhor, toca, Senhor. Mais, receba. Espírito Santo. Eu declaro sobre a sua vida. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Nós clamamos, Pai de novo, Pai de novo, Pai de novo. Teu povo clama-te mais uma vez de novo, Pai de novo. Teu povo clama-te, Pai de novo, Pai de novo. Eu declaro que assim como Jesus entrou na casa de Zaqueu, assim como Jesus entrou na casa de Zaqueu, e ele desfrutou de um tremendo milagre na sua vida, no seu interior, o Senhor Jesus vai com você agora para a tua casa. O Senhor Jesus vai honrar a motivação do seu coração, porque eu creio que nós como igreja agiremos a partir de hoje, mais do que nunca, com a motivação correta. Deus vai identificar amor dentro de nós. Não seremos como aquele irmão mais velho, que estava só preocupado em seguir regras, mas não estava preocupado com o coração do Pai, com o que o Pai amava, não estava preocupado com o próprio irmão. Tem muita gente aqui que vai voltar a falar para familiares: eu te amo. Tem muitas mulheres aqui que vai voltar a dizer para o marido: eu te amo. Muitos maridos que vão voltar para a mulher e dizer: eu te amo, você é importante para a minha vida. Não adianta você ser alguém cheio de fé e de regras, se você não tem coração, se você não consegue amar e agir por amor. O Senhor está nos batizando com batismo de amor. E eu profetizo que toda a oração que vai ser feita por cada um de nós aqui será considerada pelo Senhor, porque Ele vai sondar e vai perceber uma fé atuada pelo amor, uma fé que não é vazia, mas uma fé empática,
Uma fé que se preocupa com o que Deus pensa, com o coração do Pai. Levante a mão, diga: Senhor Jesus, eu recebo esta fé, eu recebo esse batismo de amor, para amar o Senhor sobre todas as coisas e amar a minha família, o meu próximo e meus inimigos, e assim serei semelhante a Cristo em fé, humildade e amor. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia! Glória a Deus!